Boa noite. Vamos abrir as portas do nosso sanatório. Essa é para quem tá com saudade e pedindo para voltar aos casos de ufologia. Ruva, no Zimbábue, é uma comunidade agrícola pequena que no ano de 1994 foi testemunha de um dos mais importantes casos de avistamento coletivo de OVNI que se tem conhecimento até agora. Tudo começou no dia 14 de setembro de 1994. Era fim de tarde, quase noite, e centenas de habitantes do Zimbábue viram luzes enchendo o céu. Algumas se movimentando lentamente, outras se deslocavam em várias direções e em movimentos rápidos. Estavam na altura da copa das árvores. Muitas pessoas pensaram ser meteoros, ou até mesmo aviões, ou coisa parecida, vindas do governo norte-americano. Mas uma das testemunhas disse que era uma coisa linda, com forma redonda e achatada, que emitia muitas luzes, e atrás vinham caudas de luzes verdes, laranja e amarelas. Não emitia nenhum som, e as outras luzes pareciam estar sendo lideradas por ela. Todo mundo ficou encantado. Alguns com medo, mas ninguém conseguiu tirar os olhos do céu naquela noite. Nem deu tempo de se recuperar, porque 2 dias depois, sexta-feira, 16 de setembro de 1994, às 10h15 da manhã, as crianças da escola particular de ensino fundamental Ariel, em Ruva, no Zimbábue, brincavam no parquinho enquanto os professores e diretores estavam em uma reunião. Eles eram supervisionados por um dos funcionários. Enquanto todo mundo brincava, 3 crianças viram 3 objetos voadores passando por cima da escola. Segundo elas, eram pratos achatados e prateados, e se deslocavam muito rápido, sumindo e reaparecendo em outro ponto. A essa altura, muitas crianças já estavam olhando quando viram um desses objetos descendo lentamente e pousando em uma área cheia de mato e arbustos a cerca de 100 metros do parquinho. Já pousado, as crianças viram um homem parado na parte de cima do objeto. Disseram que era pequeno, não tinha mais que 1 metro de altura. Usava um traje apertado, parecido a um traje de mergulhador, preto e prateado brilhante. Seu pescoço era fino e seus olhos muito grandes e negros. Tinha cabelos ou um capuz, uma capa, elas não souberam dizer direito. Quando ele desceu do objeto, seguiu em direção ao parquinho. Mas parece que ele não havia percebido a presença delas, e quando isso aconteceu, o homenzinho parou de repente e desapareceu, reaparecendo no mesmo segundo atrás do objeto pousado. Ele desapareceu. Em poucos segundos, o objeto decolou a uma velocidade incrível. As crianças menores entraram em pânico, começaram a chorar. Elas diziam que o homenzinho era o Tokoloshi. Tokoloshi é um demônio devorador de crianças, lá do folclore deles. Enquanto outras foram procurar um adulto, mas todos estavam com medo. A mulher da cantina foi a primeira a ser chamada, mas preferiu não abandonar o lugar. E aí não atendeu ao chamado. Mais tarde ela disse ao investigador que quando ouviu as crianças gritando e dizendo que viram Tokoloshi, pensou que estavam só brincando. Mas a diretora ouviu o que as crianças tinham a dizer. Então pediu que voltassem à sala de aula e desenhassem cada uma delas o que tinham visto, em separado. Foi bem intrigante. Quando os investigadores chegaram, a diretora mostrou a eles os desenhos, e eles eram muito parecidos uns com os outros, assim como a descrição do objeto e do tripulante, feitas pelos alunos. O homenzinho não falou com nenhuma das crianças, mas os mais velhos disseram que tiveram a impressão de que ele se comunicava de alguma forma com alguém dentro do objeto. Como o caso era surpreendente demais, se espalhou rápido e 2 ufólogos seguiram até a escola Ariel para investigar. Cynthia Hind e John Mack,
Ufólogos renomados foram até o Zimbábue, tão logo souberam do caso, e começaram a procurar evidências no ponto onde o objeto teria pousado, e também conversaram com cada criança, professor e pai de aluno. Os alunos pareciam todos muito certos do que estavam dizendo, não se contradiziam e todos os depoimentos eram muito parecidos. Foi analisado também o tom de voz, expressão corporal e facial, e tudo isso atestou que eles estavam falando a verdade. A ufóloga vasculhou todo o lugar com aparelhos como o contador Geiger, detector de metais, mas infelizmente não encontrou nada. Como o caso foi extraordinário e teve conhecimento mundial, em 2010 as testemunhas já adultas foram procuradas novamente e entrevistadas. E todas elas repetiram a mesma história. Nada mudou na versão de antes. E na de agora, eles eram unânimes em dizer que foi uma experiência inesquecível. Alguns até disseram que queriam muito passar novamente por ela. Uma das professoras da época também foi entrevistada e disse que nunca duvidou do que as crianças tinham dito, já que as conhecia muito bem para saber que jamais inventaria uma história daquelas. Já os céticos, com toda a chatice que lhes é peculiar, disseram que o que ocorreu foi que as crianças apenas imaginaram que teria sido uma alucinação coletiva, porque deviam estar focadas nas reportagens sobre OVNIs que foram exibidas na TV dias antes. O problema é que elas foram perguntadas sobre o assunto e umas disseram não ter visto reportagem nenhuma e outras nem sabiam o que era um OVNI. Logo eu volto, trazendo mais um caso de ufologia. Doutora Plague, fechando as portas do sanatório. Boa noite.